E se eu te disser que, na verdade, a sua essência é a sua fragilidade? E se eu te dissesse que, na verdade, aquilo que você veio para ser nessa encarnação é justamente aquilo que você acha mais frágil, mais delicado, né? É é interessante essa ideia, né, de que a nossa essência e a nossa fragilidade são dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque tudo que é novo é único. Tudo que é novo é único. Cada ser é um ser único. Cada ser do universo, cada ser humano, cada animal, cada bicho, cada planta é um ser único. Não tem igual. Então a gente veio aqui para ser novo. Só que a forma como a gente vive em sociedade, a gente meio que tem medo do que é novo, né? Porque é desconhecido. A gente não sabe o que aquilo vai fazer, né? Então a sociedade meio que tem uma aversão ao que é diferente, ao que é novo. Então a gente acaba se agrupando em iguais, digamos assim, né? Em coisas seguras, né? E essa dimensão da segurança, do seguro, na verdade é natural porque quando uma coisa está sendo criada, quando uma coisa está sendo construída, na sua fase inicial, essa coisa ela é frágil mesmo, né? Então, quando um prédio está sendo construído, no começo ele é frágil, é só arame. Quando um ser humano está nascendo, ele é um bebê, ele é frágil. Aquela estrutura é frágil. Ela, sabe, precisa de proteção ali. Quando uma árvore está crescendo, ela é um broto, ela é frágil. Então, se ela não estiver protegida, não estiver num ambiente seguro ali, essa árvore ela não vai vingar, certo? Então, de certo sentido, a nossa essência é a nossa fragilidade, porque, principalmente no começo, naturalmente as coisas são frágeis, né? E aí, conforme a gente vai vivendo, a gente vai crescendo, a gente vai esbarrando no mundo e aquilo meio que vai violentando a nossa essência. E a gente vai criando, vai alimentando o instinto natural de autoproteção. Eu vou me proteger, eu não vou me expor, sabe? Eu vou ficar aqui no meu cantinho e porque o mundo é hostil. E essa proteção é válida, é válida. Só que se isso se torna a tônica dominante na sua vida, você não tem a oportunidade de manifestar a sua essência, de viver aquilo que você é de forma plena, entendeu? A gente acaba se escondendo atrás dos padrões, ou, sabe? Eu me escondo aqui na multidão, me escondo nesse padrão para que eita, eu me escondo nesse padrão para que eu não me machuque, para que a minha essência não se machuque, né? Então, e aí a gente perde a oportunidade de, entendeu? Ser de forma mais plena, entendeu? E é isso, esse exercício que eu venho fazendo aqui, na verdade é uma prática de permitir que a minha fragilidade seja exposta, né? Então, o que está acontecendo nesse exato momento é a minha fragilidade sendo exposta. E a fragilidade, na verdade, ele é o ambiente das coisas em potenciais. Então, tudo que pode ser nutrido como uma coisa importante, boa, ele nasce da fragilidade. Então, nessa questão da comunicação, né? Eu não sei me comunicar, eu confesso que eu não sei. Mas, se eu posso confessar que eu não sei e simplesmente não fazer nada e continuar, ou eu posso falar assim, deixa eu explorar isso aqui, deixa eu, deixa eu me permitir ser frágil, deixa eu me permitir ser
iniciante nesse negócio de me expor, me comunicar e, sabe, compartilhar o que eu penso, o que eu sinto, entendeu? Porque justamente isso é uma barreira pra mim. Isso é uma barreira pra mim. Porque sempre que às vezes eu tenho vontade de interagir com alguém, com as pessoas, e existe uma trava, uma sombra que me controla e, tipo, me impede de fazer isso, entendeu? E é isso. E então eu estou tentando transmutar a minha fragilidade em potencialidade. Transmutar aquilo que eu sou. A gata pulou aqui e arrancou meu microfone. Sim. Então, recapitulando, pegar aquilo que eu sou mais ruim, o que eu sou mais, tenho menos capacidade de fazer e principalmente que me incomoda, né? Esse incômodo é um bom indício de que, na verdade, o lugar onde a gente tem mais possibilidade de explorar é aí. Se tem um incômodo, se tem medo, se tem ansiedade. Porque, tipo, tem coisas que a gente não é bom e não faz diferença, né? Tipo, eu não sou bom de, sei lá, tocar bateria. Tanto faz, não muda nada na minha vida. Mas eu não sou bom nessa dimensão, mas isso me incomoda, isso me dá medo, isso me dá ansiedade. Então, talvez aí exista um terreno fértil para alguma coisa ser explorada, né? Esse incômodo talvez seja um combustível para a gente caminhar nessa direção, entendeu? Talvez seja um convite, porque isso tá me incomodando. Então, tem energia acumulada aí, tem energia em potencial para ser canalizada, para ser absorvida, para ser colhida, né? E talvez aquilo que você mais, inclusive, se condene, aquela coisa que você mais se condena que você é ruim, eu sou ruim disso, seja na verdade a sua potencialidade escondida e como você tem medo de acessar essa potencialidade, você simplesmente tenta, isso é só bobagem, isso é só bobagem, mas para quem que você tá respondendo essa é só bobagem, né? Quem que tá falando para você que é só bobagem e para quem que você tá respondendo? É o seu inconsciente que tá falando para você. Isso é só bobagem e você tá respondendo pro seu inconsciente que isso, né? Entendeu? Você está respondendo para si mesmo, mas é um diálogo interno de você com você mesmo, de uma potencialidade que talvez seja importante para você, mas você está negando aquilo e simplesmente tentando, como se fosse um adulto falando para uma criança, isso é só bobagem, entendeu? Só que não é, só a criança que ela quer fazer aquilo e a autoproteção que você criou em torno de você mesmo está te impedindo de conectar com aquilo. Então, é isso. Então, talvez aquilo que você esteja simplesmente fugindo ou simplesmente ignorando como uma coisa que você não é bom e se isso, principalmente se isso é uma coisa recorrente, talvez ali tenha a oportunidade de crescimento e ali esteja onde realmente você precisa estar para se sentir bem, para se sentir pleno, né? E é uma dimensão sua reprimida que você não nutre e não trabalha justamente porque você tem medo. Então é isso. Então não negligencie a sua fragilidade, porque ali reside a sua essência. Tá bom? Obrigado e falou.